Você já se perguntou por que hoje nós temos tantos casos de ansiedade, de depressão e de doenças relacionadas à mente humana? Por que há algumas décadas não se falava tanto nisso? Bem, trarei aqui algumas reflexões e informações com base na neurociência que certamente pode contribuir com a sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus entes queridos, que com certeza já vivenciaram e, se não, já viram pessoas que presenciaram essas situações aqui trazidas à tona. Primeiramente, é importante entender o que é a depressão e a ansiedade. Nós chamamos de transtornos neuropsiquiátricos e que, de certa forma, têm a sua base biológica, neurobiológica, e também são potencializadas pela ação do meio, pela ação do ambiente. Tá? Em outras palavras, e simplificando, até porque eu sei que o público que me segue é bem heterogêneo, tem desde pais aqui, estudantes, muitas pessoas. É importante entender que a depressão e a ansiedade, esses transtornos neuropsiquiátricos, são tratáveis e que existem estratégias para que a gente possa minimizar e até combater e acabar com os seus sintomas, tá? Mas é importante trazer à tona as causas de depressão e ansiedade, e vou falar com mais frequência da ansiedade, porque certamente ela atinge uma parte considerável das pessoas, e para isso vou trazer um exemplo para vocês. Imagine uma situação em que você esteve com um nível de ansiedade, uma emoção presente em todos nós, ou medo, uma outra emoção também presente em todos nós. E aquela sensação, aquela emoção, ela libera uma série de substâncias, hormônios, neurotransmissores no seu corpo, como ritmo cardíaco acelerado, visão de hiperfoco, visão de túnel, alteração da relação de tempo. Toda vez que nós temos um medo muito intenso, uma ansiedade, o tempo parece que altera. Lembra quando você passou por uma situação dessa? Ou alguém que você ama passou por uma situação dessa? E esses precursores, ou chamados gatilhos da ansiedade, fazem com que nós potencializamos essas ações. E que são fenômenos biológicos do nosso corpo, mas que, se a gente parar para pensar que mente não é cérebro, que são diferentes, que é a diferença entre mente e cérebro, a gente vai entender que é importante entender isso, porque você entende que o local onde ocorre uma ansiedade é diferente quando você racionaliza a ansiedade. E dessa forma você impede uma série de problemas. A ansiedade é só um exemplo de emoção, tá? Como poderia ser medo, raiva e outra coisa. E por que é importante eu parar para refletir sobre por que eu estou ansioso? Isso é uma estratégia para que você possa gerenciar, controlar a sua ansiedade. Tá? É claro que a neurociência traz as estratégias para isso, e uma das estratégias que eu quero deixar aqui para vocês, que pode transformar a sua vida ou de outra pessoa. Primeiro, toda vez que eu tenho essas emoções, e elas trazem a questão, já o lado emocional, né, vamos dizer assim, do cérebro, você precisa entender que a estratégia é tentar racionalizar esse cérebro. Ah, Tassiano, de que forma? Simplesmente pensando em coisas lógicas, pensando em datas, pensando em eventos, pensando em coisas que estimulem o cognitivo da sua mente. Como biólogo, professor, e que atualmente está à frente de uma instituição pública, é muito comum encontrar alunos com crises de ansiedade. Então é incrível como eu encontro uma pessoa, não só alunos, mas próprios adultos que também têm, e de repente quando eu estimulo por meio de perguntas racionais, em pouco tempo, em poucos instantes, eu quebro aquele estado alterado de consciência que é a ansiedade e faço ela racionalizar. Exemplo, qual o seu nome, qual a sua idade, onde você mora, quantos anos você tem,
como você está se sentindo. Mesmo a pergunta como você está se sentindo faz a pessoa estimular outras regiões neurológicas e faz ela se sentir bem melhor. Então fica aqui a dica para você, pai, mãe, filho, irmão, toda vez que encontrar uma pessoa com crise de ansiedade, estimule o lado esquerdo do cérebro. Lembrando que o cérebro, ele é fantástico. E quando eu trago para vocês a diferença entre cérebro e mente, aproveitando. Aqui, nós temos o cérebro, ou nós temos a mente. Você já se perguntou a diferença entre cérebro e mente? Para que você leve para a sua vida, isso pode transformar a sua forma de pensar. Mente não é cérebro, mente é mente. Nesse sentido, o que eu tenho aqui em minhas mãos é um órgão formado por tecidos biológicos, por trilhões de células. Em especial, nós temos os neurônios. E esse órgão, ele tem a sua estrutura. Tá? A gente não vai entrar no campo agora da estrutura neurobiológica, neurocientífica do cérebro. Deixe aí nos comentários, pede que eu falo em outros vídeos mais sobre isso. Trago a base científica que explica por que ocorrem as emoções, sentimentos. Até já falei sobre isso em outros vídeos. Mas eu quero mostrar para vocês que o cérebro, imagine uma lâmpada. Olha aí no teto, provavelmente tem uma lâmpada acesa. Essa lâmpada apagada, a estrutura física é o cérebro. E a mente nada mais é do que a luz produzida, a luminosidade produzida pela mente. Ou melhor, que o cérebro, a luminosidade produzida pelo cérebro é a mente. Então aquela luz, a gente não vai falar, não quero falar de energia para não entrar no campo da física quântica, mas o cérebro é a estrutura física e a mente, comparando com a lâmpada, fazendo uma metáfora, é a iluminação ou a luminosidade desencadeada por aquela lâmpada, ok? E é claro que isso de uma maneira bem simplória, mas a neurociência traz alguns exemplos clássicos do poder da mente. Você não faz ideia de quão poderosa é a sua mente. Quando você se permitir enxergar que a sua mente é muito maior que seu cérebro, você certamente vai ter um ganho muito grande em potencial, em qualidade de vida, em estratégias de alta performance e de busca de resultados na busca da sua felicidade, tá? É interessante que muitas pessoas perguntam, Tassiano, por que você tem um cérebro na sua estante, do seu escritório, do seu estúdio? Primeiro porque eu estudo e trabalho com biologia, com neurociência, então para falar sobre isso eu preciso estudar, entender e aprender um pouquinho sobre o que está por trás do nosso cérebro, ok? Comentem no nosso canal, comentem e deixem seus comentários que nós faremos outros vídeos a respeito. Valeu!